Artigo da Semana, uma reflexão profunda sobre temas atuais. Um bate-papo sobre o artigo publicado na página da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Hoje, terça-feira, agora 11h06, e vamos falar de um assunto que é polêmico, mas é preciso porque é pecado. E para falar desse assunto, nós convidamos o Léo Campanha, que ele é seminarista, e ele escreveu um artigo na página da igreja, no blog da igreja, falando sobre o título do programa de hoje, pornografia, o que leva um cristão a consumi-la. Por mais que a gente não vai falar de tudo o que leva um cristão a consumi-la, nós vamos abordar pontos, o que causa, quais as consequências, como lidar, e a gente quer que você participe, tá bom? Bom dia, Leonardo. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia. E, Léo, vou pedir para você falar do texto que você separou para abrir o programa. Você quer ler para a gente, por favor? Certo. Para quem quiser acompanhar conosco a leitura do texto, tá em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, eu lerei dos versos de 16 a 26. Então, está escrito assim na palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É forte esse texto. Por que você separou ele, Léo? Porque ele fala direto aqui sobre o nosso assunto, Ele fala... Aqui temos pelo menos 3 obras relacionadas com a pornografia, Então seria a prostituição, a impureza e a lascívia, Verdade. São 3 palavras lá no grego que estão todas relacionadas com pecados na área sexual. De alguma forma elas são diferentes quanto aos atos ou intensidade, mas todas denotam uma prática sexual fora dos padrões divinos, Fora do padrão estabelecido por Deus. E eu continuei lendo o texto, porque depois lá quando ele fala do fruto do Espírito, uma das coisas que tem aqui é o amor. Nós vamos ver de que forma o amor está relacionado, ou no caso, a ausência do amor está relacionado à pornografia. Ele fala também de domínio próprio. Nossa, que legal. Então, muitas pessoas alegam que o desejo sexual é algo tão intenso e basicamente incontrolável, e não é isso que as Escrituras nos mostram, Então, a gente vai ver que o domínio próprio é uma característica daquele que é guiado pelo Espírito. Ele fala assim, se sois do Espírito, anda no Espírito, são guiado pelo Espírito, então o domínio próprio faz parte dessa pessoa, ele deve fazer parte dessa pessoa. É óbvio que ao longo da nossa caminhada cristã, é esperado que esse domínio próprio ele aumente, a gente tem níveis de maturidade de fé, conforme a gente vai tendo mais intimidade com Deus, Então, por isso que eu escolhi esse texto, Ele trata da causa, ele dá a solução, e quebra com muito argumento de pessoas que hoje em dia creem que isso não seja um grande problema ou que seja algo impossível de ser controlado. É verdade. Ô, Léo, e no artigo você falou do amor, até agora você comentou também, do amor como uma das principais armas contra a pornografia. Quer falar um pouquinho mais disso pra gente, por favor? Tá, eu coloco no artigo, e aqui eu acho que a gente arranha um pouco do tema, que uma das coisas
que leva o cristão a consumir a pornografia é a falta de amor ao próximo, né? E, num primeiro momento, pode não parecer uma conexão tão natural, pode não parecer uma conexão tão direta, mas eu pensei aqui numa figura para que a gente possa ilustrar e talvez deixar mais claro, né, a ideia por trás disso, que é a seguinte, né? Eu não estou entrando no mérito aqui sobre se o trabalho infantil é certo ou errado, né? Não é esse meu ponto. Uhum. Nesse caso, eu vou usar um que com certeza é errado. Então, nós temos uma criança sendo explorada dentro da área do trabalho, né? Então, sei lá, isso tem muito comum, às vezes, no Nordeste, né? É a criança que colhe castanhas e depois ela é processada de alguma forma e ela mesma vai vender, né? Só que isso feito de uma forma exploratória, de uma forma que tire a oportunidade da criança estudar, que maltrate essa criança. A minha pergunta é, se eu compro essa castanha dela, eu estou a amando ou não? Uhum. Porque se não existem pessoas que comprassem, não existiria esse comércio. Verdade. Né? Então, eu não estaria levando essa criança a um trabalho forçado, um trabalho próximo ao que seria um trabalho escravo, né? A classificação de trabalho escravo hoje. Então, isso faz com que, se eu não consumo, não exista. Então, a partir do momento, né? Isso você pode usar para tráfico de drogas, enfim. Né? Quem consome tem sangue nas suas mãos porque ela está financiando o traficante, né? Ela apoia o trabalho do traficante. De alguma forma, ela incentiva essa indústria, né? Para as pessoas não quererem enxergar isso. Da mesma forma com a pornografia. Verdade. Então, se a pessoa consome, ela é mais uma daquelas que estimula essa indústria. Eu entendo que uma das demonstrações mais claras de amor ao próximo é quando é o meu desejo de que o meu próximo tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ou se ela já tem, que esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo seja cada vez mais profundo. E não vai ser estimulando uma vida de pecado que eu vou permitir com que essa pessoa tenha um relacionamento profundo com Deus. Verdade. Então, quando a pessoa que consome, ela incentiva essa indústria, ela incentiva com que as pessoas continuem uma vida de pecado intensa, né? Pecado deliberado, um pecado na área sexual, que é algo muito importante, né? A sexualidade foi criada por Deus para o seu usufruto, o seu prazer dentro do casamento. Então, você tem a destruição da família, você tem diversas coisas, tudo isso a partir dessa falta de amor ao próximo. Exatamente. Né? Então, por isso que eu entendo a falta de amor ao próximo como um dos motivos, né, que leva o cristão a consumir. E uma outra coisa que a gente pode usar aqui de argumento, é óbvio que não é o principal argumento, mas é um argumento muito importante, é a quantidade de suicídios entre atores e atrizes pornô. Existem pesquisas que mostram isso, né? É algo não muito divulgado, porque é uma indústria muito lucrativa, mas existem altos índices de suicídio, altos índices de depressão, de consumo de droga, enfim. É a destruição de vidas, né? Destruição de vidas. Por isso eu entendo que é uma falta de amor ao próximo. E rapidinho só, uma coisa importante a ser destacada é que a pessoa, às vezes, sem contar, a pessoa que clica lá e assiste pode pensar, mas só uma visualização não vai mudar nada. É uma responsabilidade pessoal e intransferível, né? De característica do pecado mesmo, de egoísmo. Você não está pensando em fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, mas a sua. Você não está pensando no próximo, mas a sua. Foi o que a gente falou ontem sobre egoísmo no programa de ontem, né? Que todos nós somos egoístas, porque todos nós somos pecadores, está completamente ligado. E faz diferença sim, né, Léo? Esse um clique, essa uma olhada. Então, falta essa consciência da gravidade do pecado. Você falou uma coisa muito linda, que é suas mãos estão sujas de sangue. A gente vai entrar um pouco mais para frente sobre a questão da gravidade do pecado e as consequências disso, mas é importante a gente perceber, e esse é um padrão que ele vem desde o Éden, né, desde a queda, que é a terceirização de responsabilidade no pecado. Então, a gente tem lá o clássico, né? Adão querendo pôr a culpa em Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não assume a responsabilidade pelo seu erro. Na sequência, Deus vai a Eva fala, foi a cobra, né? Então, desde sempre, né? Desde o início ali, né? Do pecado, né?
o ser humano ele tem dificuldades imensas em assumir a responsabilidade pelas suas falhas. Né? Então, é igual o técnico de futebol, né? Quando ganha fui eu que ganhei, quando perde foram os jogadores que perderam, né? Então, nós, como seres humanos, temos a dificuldade de assumir a responsabilidade. Então, fala assim, um clique só? Cara, é um clique, né? Então, vamos pensar que uma pessoa foi... Eu vou fazer aqui exemplos extremos, né? Meio característica minha, mas a pessoa levou 100 facadas, né? Eu dei só uma. Cara, mas foi uma. Né? Não deixa de ser erro, né? Não deixa de ser grave, né? E isso também tem uma questão de compreensão, a gente vai falar mais para frente também, do que é o pecado, né? Ou como isso se relaciona com Deus. Então, a gente tira Deus, para que a gente tem o costume de tirar Deus de perspectiva e como isso ofende a Deus, né? E a gente tende a diminuir, né? Como se a gente estivesse fazendo pequenos erros. Sim. Antes da gente continuar fazendo algumas perguntas a respeito do artigo, cara ouvinte, só quero dizer uma coisa, se você não leu o artigo... Verdade. Clique aí na descrição para você ver o artigo, ler o artigo depois, tá? E se tiver alguma dúvida também, pode enviar aí para os comentários, beleza? Léo, em relação a esse tema do amor ao próximo como uma das armas para a gente poder lutar contra a pornografia, vou dar um exemplo, por exemplo, de um irmão que está sendo tentado. Digamos que o irmão, nesse exato momento que ele está assistindo a gente, ele, digamos, esteja sendo tentado a clicar em um site, né? Presta atenção em mim. Isso, presta atenção na gente. Mas em um outro caso, está navegando na internet, ele está sendo tentado, assim por diante. Você acredita que, por exemplo, um irmão, ele parar e começar a orar pelo ser desejado dele ali, que está na cabeça dele, que está na frente dele, seria uma alternativa para ele conseguir lutar contra isso? Seria uma maneira de ele amar o próximo? Ou isso não funciona, é melhor evitar esse tipo de coisa e sair correndo, tipo José no Egito? Eu acho que a proposta parece piedosa, né? Parece bastante cristã, mas eu creio que ela é bastante imprudente. Na Bíblia, a gente tem que nós devemos resistir ao diabo e não ao pecado, não à tentação. Da tentação a gente deve fugir. Acho que José é um dos bons exemplos que nós temos nas Escrituras a respeito disso. Então, eu creio que não seja uma boa alternativa. Eu creio que no primeiro momento a melhor alternativa é você orar por você mesmo, né? Você ocupar sua mente com outras coisas, assim como está lá em Filipenses 4:8, né? Com tudo aquilo que é bom, que é digno, se algum louvor há e tudo mais. Depois leia esse texto. E tudo que vai te afastar desse tipo de pensamento, né? Então, creio que orar pelo alvo do seu desejo não seja algo muito prudente, né? Fuja disso, né? E até já pensando um pouco em termos de solução, uma das alternativas muito boas, né? E é uma das partes do processo para abandono desse pecado, seria a prestação de contas, né? Você ter alguém de confiança, uma pessoa cristã séria, madura, em que você possa, em momentos de dificuldade, procurá-la, por exemplo. Então, se você tem esse desejo, você tem a liberdade de procurá-la e conversar sobre esse assunto, o que te tenta, para que ela possa te apoiar, para que ela possa orar por você, para que ela possa te orientar e dependendo assim, cara, vamos encontrar, né? Então, existem alternativas, eu entendo que bem melhores e mais eficientes do que essa. Sim. Até numa conversa com a Helene Vassão sobre a questão de depressão e suicídio, ela mencionou que, por exemplo, prestação de contas. O fato de você não ter uma pessoa que você confia para você se abrir é um dos fatores que mais levam as pessoas a cometer um suicídio. Inclusive entre pastores que não tem uma pessoa assim para conversar, né? É melhor serem dois do que um. Sim. Né? Porque se um cai, o outro ajuda a levantar, ou dependendo, ajuda até a evitar que a pessoa caia, né? É um ponto muito importante que foi falado agora pelos dois. E o Roberto falou da Eleni, mas eu lembrei do MENAP, que foi falado também, da prestação de contas, a importância, o sucesso que dá da profundidade com Deus, da intimidade com Deus, da aliança com Deus reforçada quando você presta contas. Das mulheres também, de Ar de Eva, já comentamos sobre isso. Você vê que em todas as áreas isso é muito importante, né? Porque é um princípio bíblico, né? Sim. Tem um versículo que eu gosto muito, eu ainda preciso decorar a referência, porque eu gosto muito desse versículo, assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Né? Então, no reino, né, dentro do corpo de Cristo, nós somos instrumentos na vida um dos outros. Sim. Né? E essa ideia de o ferro afia o ferro, a ideia de que ele possa cortar, né, fazer a sua função,
Então, como irmãos em Cristo, nós devemos ser usados um na vida dos outros para que possamos exercer o nosso cristianismo de forma mais adequada, né? Então, creio que a prestação de contas é uma das ferramentas muito boas que existem. Fica aí mais uma dica, né? Importante. Ô, Léo, uma pergunta. O consumo de pornografia seria um dos grandes mantenedores do tráfico de mulheres, como o consumo de drogas é para o tráfico de drogas? Olha, tem alguns autores, né, que defendem isso. Até pedi para o Acho que Roberto pegar, mostrar esse livro, chama Contra a Cultura. Né? O autor dele é o David Platt, né? E ele tem capítulos que ele trata a respeito da pornografia, ele trata a respeito do tráfico, né, de mulheres, da escravidão sexual. Ele, inclusive, foi em países que isso acontece, tem levado o evangelho, conseguiu tirar algumas pessoas, algumas meninas desse meio, né? Nossa, que bênção. Porque isso começa muito cedo, né? É pedofilia mesmo, é algo muito forte. Então, tem alguns autores que defendem isso. Eu creio que... Aqui é o ponto que eu queria falar da profundidade do pecado. O quão profundo é o pecado e quão imensas são as suas consequências. Ele é algo terrível, ele é algo que desagrada a Deus. Ele acumula destruição, ele traz destruição, né? Não é à toa que seu maior companheiro é o diabo, né? Então, é algo muito grave e eu creio que também para dar esperança, né, para as pessoas, né, que se você se arrepende, né, é óbvio, né, ele está lá em 1 João 1,9, né, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, né, mas é muito importante que a gente entenda essa gravidade, né, e que o pecado, ele não existe por si só. Ele não é algo que tem vida própria. Nós damos vida ao pecado. Nós cometemos o pecado, né? Então, nós temos que nos responsabilizar por esse pecado. Então, da mesma forma que o que consome droga tem sangue nas suas mãos, né? Quem consome pornografia também, né? Mulheres são escravizadas, de forma geral, mais mulheres, né? Então, são escravizadas, perdem as suas vidas. Enfim, é o desastre, é uma coisa de fato destruidora. Às vezes um ouvinte pode pensar assim, poxa, mas eu não tô... Por exemplo, o consumo de pornografia na internet, né? Às vezes ele pode pensar assim, poxa, mas eu não tô pagando nada, né? Só que eu sou da área de marketing, assim, eu vou explicar uma coisa. Quando você entra no site, você gera tráfego para o site. E uma das maneiras de monetizar um site é você conseguir colocar, por exemplo, um anúncio ali. Então, por exemplo, sites que têm muito tráfego de pessoas entrando ali, eles têm mais autoridade na rede para conseguir fazer publicidade, por exemplo. Eles vendem anúncio mais caro. E vende anúncio. Então, assim, quando você clica e entra num site, mesmo que você não pague nada, você está estimulando porque você é uma pessoa que está estimulando o tráfego ali. Então, de forma indireta, você está pagando. Você está pagando ali, porque você está gerando tráfego para dar autoridade para o site. Esse é um dos grandes problemas, né? E assim, em relação à questão do tráfico de mulheres, né? A gente vê operações da Polícia Federal indo atrás desse pessoal. Também existem várias iniciativas, mesmo privadas, de geração de emprego para mulheres, para conseguir tirar elas dessa tentativa de ir para o caminho de prostituição e também ser pegas pelo tráfico de mulheres, né? Então, realmente é uma coisa, assim, bem séria de ser pensada. Inclusive, vários negócios têm sido feitos pensando nisso, né? Como que você ajuda uma mulher a conseguir ter um emprego e assim por diante. E assim, eu penso nisso, é só de você pensar na sua irmã, sua mãe tá numa situação dessa, eu acho que já é uma situação que você pensa, quero continuar ajudando, influenciando isso ou não, né? Sim. Sei lá, quando a gente é mulher, a gente sabe a sensibilidade que é ser mulher, sabe? A gente sabe do que Deus colocou isso e é realmente uma tragédia mesmo. Sim. Isso já é muito pesado de ser pensado, Sim. mas existem motivos ainda mais profundos que deveriam nos afastar da pornografia. Daqui a pouquinho a gente entra nisso. Sim, sim. Mas, Léo, assim, nesse tema ainda a gente tá falando de tráfico de mulheres e assim por diante, eu acho que você acredita que se nós, tanto homens quanto mulheres, tivessem mais consciência do que acontece por trás das cenas, isso ajudaria a gente, por exemplo, a não clicar? Tá. Eu acho que você já colocou um fator importante na sua pergunta, que é a questão das mulheres fazerem parte do público consumidor. Para vocês terem noção, hoje as mulheres brasileiras são as que mais consomem pornografia no mundo. Tô passada.
Não fique. No Brasil, de cada 10 pessoas, um pouco mais do que 3 são mulheres. Né? Então, Você tá de brincadeira, Léo. já está na casa de 1/3 do consumo Meu todo feito por Deus. mulheres. Né? Óbvio que é um tipo de pornografia um pouco diferente, né? Não são as mesmas coisas que atraem. Né? A mulher gosta de algo mais romantizado, né? Tipo 50 tons de cinza e desses lixos do tipo. Ela gosta do príncipe ideal, coisa que não existe, todos são pecadores aí. Então, eu creio, né, agora voltando um pouco para a questão da pergunta, que isso de fato possa ser possível, né, uma vez que você cria essa consciência do mal que está por trás, das consequências físicas por trás. Isso pode de fato ajudar uma pessoa a não clicar, mas isso ainda é de um certo aspecto muito teórico, porque está longe da realidade da pessoa. Porque tá na tela ali, né? Então, a pessoa não vê. A pessoa não vê a escravidão por trás, a pessoa não vê o tráfico de pessoa, a pessoa não vê os maus tratos. Então, ela fica... Fazendo um paralelo bem simples aqui, seria igual aquele programa do Jamie Oliver, que ele tenta conscientizar as crianças a comerem melhor. Então, uma das coisas que ele faz é mostrar como que os alimentos que elas mais gostam são compostos e feitos. E aquilo muitas vezes gera um nojo na criança e ela para de comer aquilo, por exemplo. Né? Mas é igual a gente falar sobre pobreza, sobre esse tipo de coisa e a gente não for ver. Não ter o contato presencial não ali. tem. Né? Então, assim, existe essa questão do contato, né? Mas eu acho que o mais profundo, né, que eu falei aqui na questão anterior para a Lídia, que a gente talvez, em breve, a gente entraria, é que a gente entendesse, tivesse mais consciência da santidade de Deus. Né? Se a gente tiver a compreensão do quão santo Deus é, Ele é totalmente santo, né? A gente tivesse a noção do quanto o pecado ofende a Deus, se a gente entendesse, né, o valor de uma vida para Deus, e se a gente buscasse mais satisfação em Deus, eu creio que a pessoa pensaria diversas vezes, não apenas 2, mas isso contribuiria para o abandono dessa prática. No fundo, a pessoa está manifestando o ódio dela contra Deus, né? E tem um aspecto importante, e eu creio que esse seja talvez o principal motivo, né? É a falta de satisfação em Deus. Quando você não está satisfeito em Deus, quando isso não faz parte da tua vida, quando Deus não é o centro, o fundamental da sua existência, você vai procurar satisfação em outras coisas. Não, a gente vai falar um pouco mais, eu estou sempre um pouco mais disso para frente. É expectativa. Mas Deus é totalmente santo. E você cometer um pecado nessa área, algo que Deus criou tão perfeito, né, para o nosso, tanto para a reprodução quanto para a nossa satisfação, para o nosso prazer, e usar da forma correta, acho que esse deve ser, mais do que pensar, olha, pessoas estão sendo traficadas, isso poderia acontecer com a minha irmã. O primeiro ponto é, isso ofende a Deus. Isso não agrada a Deus. Deus se entristece. E aí eu trouxe também aqui a indicação de outro livro, né, que tem a ver com o assunto, que seria esse aqui, ó, O Segredo do Contentamento. Quando nós aprendemos a estar cada vez mais satisfeitos em Deus, isso vai contribuir com que a gente abandone determinadas práticas, né? E isso tem a ver muito com o que a gente falou do egoísmo ontem. Falou muito comigo esse tema porque a gente não tem noção o quanto a gente é egoísta, de colocar a nossa vontade antes da vontade de Deus, o que você acabou de falar. E isso causa transtornos profundos, vazio, solidão. Tanto é que você comentou antes, vários atores pornôs chegam ao suicídio. Se fosse tão bom e tão, né, ia trazer frutos bons, né? É uma coisa que dá para olhar por isso, né? Acaba sendo uma grande... Tipo assim, você fomenta muito uma ilusão a respeito das coisas, né? Porque você fantasia, por exemplo, no caso dos homens, né? Fantasia uma mulher perfeita, que não tem problema nenhum, que te deseja, que está ali. Só que a realidade é que todo mundo tem problema, tem alguma dificuldade. E você acaba viciando a sua mente numa fantasia, numa coisa que não é real, né, Léo? Mais uma vez, né? Então, a pornografia, ela é uma busca por satisfação, por prazer, e através de um prazer sexual ilícito, né? E
E a forma da gente buscar isso corretamente é dentro do casamento, né? Então, em primeiro lugar, colocar Deus como sendo a nossa satisfação e o casamento como uma consequência. E aí existem vários pontos a ser considerado nesse mundo da ilusão, né? Creio que o padrão estético, como você citou, ele é um clássico, né? São mulheres que investem o seu tempo apenas para se preparar para esse tipo de filme, né? Fazem cirurgias, fazem academia, enfim. Tem um tempo todo para isso e cria um padrão irreal, né? Alguns filmes são editados, né? E nós lidamos com mulheres muito reais. E né? isso tem a ver não só com filmes pornográficos, mas hoje tem vários filtros no Instagram, Instagram não, mas filtros nos... Não, no Instagram todos, também, né? no Instagram Porque também. Mas muita é gente que a gente postando mais foto de usa, talvez. biquíni e tal, Mas aí as decote. mulheres hoje estão buscando isso e está muito acessível, né? Tipo, no celular, é muito rápido, não é só mais no filme. E nas revistas, né? Você tem a edição, você tem ali mulheres perfeitas que se você pegar a real com uma revista não vai bater, né? Exatamente. Mas existe também a questão do ato em si, né? Existe uma perversão nos atos que acontecem lá. E tudo aquilo é muitas vezes regado a drogas, ao excesso, enfim, de prática e coisas que não fazem parte do dia a dia, né? E a mulher, ela é objetificada, né? Ela vira um objeto. Sim. Ela vira apenas algo que me dá prazer. Né? E a visão de Deus para o casamento é muito, muito mais ampla do que isso, né? É um complemento, é uma união, né, de duas pessoas iguais diante de Deus, com responsabilidades diferentes, mas que se complementam. Né? E eu diria mais, assim, toda mulher, isso eu posso falar com toda certeza, toda mulher, ela não quer só isso, ela quer ser cuidada, ela quer ser amada, isso é uma vontade, um desejo de toda mulher, né? Não adianta, pode até falar, não sei o quê, que não liga para essas coisas, esses detalhes, mas no fundo liga sim, mulher quer ser respeitada e amada e é a vontade de Deus isso, né? Com certeza. Eu vejo, por exemplo, nessa questão da dificuldade, né, que muitos têm tido em relação a esse tópico. Por exemplo, hoje em dia, a gente é bombardeado com informações de todos os lados que estimula a ver algum tipo de pornografia, né? Por exemplo, você vai ver um filme, eu quero me divertir. Vou ver um filme, o filme vai ter alguma coisa que vai mostrar alguma cena. Você vai andar na rua, tem algum outdoor. Você entra no Facebook, no Instagram, às vezes, de membro de alguma igreja. Infelizmente, tá lá um post que estimula você a pensar em algumas coisas. Então, assim, hoje em dia a gente está sendo bombardeado de todos os lados nesse sentido, né? Eu cheguei a comentar disso no acampamento dos jovens, né? Por que a gente posta o que a gente posta? Então, por que a gente coloca determinados tipos de foto? Por que um homem fica postando foto, contraindo bíceps, mostrando coxa? Por que uma menina posta uma foto de biquíni? Qual que é a intenção disso? Né? É glorificar Deus? Duvido. Então, eu acredito que não bate com 1 Coríntios 10, 31. Né? Normalmente eu creio que está naquela busca desesperada para se arrumar alguém. Né? E a pessoa expõe o seu corpo. Eu até brinquei no acampamento, né? Se a pessoa vem por conta do teu corpo, a hora que o corpo acabar, ela também vai embora, né? Então... E não demora muito tempo, né? Para o corpo do ser humano perder aquela beleza, né? Mas, por exemplo, eu entro em outra briga aqui e eu não sou o cara que tem muito problemas em colocar minha opinião. E já coloquei para amigos meus que têm dificuldade com essa opinião, é que nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de filmes e séries que nós assistimos. Sim, concordo plenamente. Então, por exemplo, eu não sei qual é o sentido de um cristão assistir, por exemplo, Game of Thrones. Casa de Papel também? Casa de Papel, Game of Thrones é muito explícito. Eu cheguei a começar a assistir e falei, não dá. Não faz qualquer sentido. Tem que ficar passando toda hora pra frente, melhor nem ver. Não, pula as cenas. A hora que o cara viu, pulou o capítulo, né? Então, assim, não faz sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está entrando na nossa casa, né? Agora, nem mais na nossa casa, né? Tá muito fácil no computador, no celular, no metrô, enfim. Mas... na nossa vida, né? O que nós temos visto? Então, que preocupação a gente tem tido com a santidade? Então, é algo muito sério. Hoje em dia, eu brinco com o pessoal, é impossível você assistir um clipe musical.
altamente insinuante, as mulheres estão praticamente nuas. Enfim, a gente tem sido de fato bombardeado, mas vale mais a pena você cortar esse tipo de coisa do que assisti-las, né? Vai sobrar mais tempo para você fazer sua vida devocional, vai sobrar mais tempo para você estudar mais e ir melhor na faculdade, se preparar melhor para o seu trabalho, enfim, glorificar Deus de outras formas, né? Foi bom ele ter falado de tempo, porque é justamente o próximo tópico que a gente está entrando aqui. Porque no artigo, você colocou basicamente 3 armas contra a pornografia, que seria o amor ao próximo, que a gente comentou bastante aqui, falando inclusive da questão da consciência do tráfico de mulheres, da mordomia do tempo e da vida devocional. Isso que você falou agora a respeito de você usar melhor o seu tempo, entra na questão da mordomia do tempo, né? Léo, poderia falar um pouco mais a respeito de como que isso pode ser usado para lutar justamente contra a questão da pornografia? Você cuidar bem desse tempo? Não, tem um ditado, né? Eu via quando criança, cabeça vazia... Oficina do diabo. Oficina do diabo, né? Então, eu creio que nós fazemos uma boa gestão do nosso tempo, né? O tempo é algo que Deus dá igual em termos de horas no dia, né? Não tempo de vida, mas em horas do dia Deus dá igual para todo mundo. Não tem ninguém que tenha menos horas num dia do que outro. Então, se é algo que Deus nos dá, é algo que nós devemos fazer a gestão. Né? É algo que nós devemos administrar de uma forma que glorifique a Deus de uma forma correta. Então, se eu administrar corretamente o meu tempo, né? Se eu separar horas para trabalhar, horas para me alimentar, horas para eu fazer uma atividade física, horas para eu ter convívio com os meus irmãos e hora para eu dormir, provavelmente eu não vou ter muito tempo para pensar nesse tipo de coisa. Então, eu creio que todos devem, né, independente se já estão formados ou não, nós devemos continuar estudando, né? Então, lendo livros cristãos, lendo coisas a respeito da sua atividade profissional. Então, eu creio que é o planejamento da sua agenda, no caso também, né? Planejamento de atividades, né? A gente chegou a comentar isso no final de semana aqui na classe da mocidade. Quando a gente planeja o nosso dia, quando a gente planeja aquilo que a gente quer fazer, a gente fica com metas e a gente vai correr para concretizá-las, para realizá-las. O que pode acontecer é a gente não conseguir realizar todas, né? Mas isso também vai fazer com que a gente não tenha tanto tempo ocioso. Sim. A gente não desperdice o nosso tempo, né? A gente tem que remir o nosso tempo porque os dias são maus, né? Já diz o versículo. Então, é de fato muito importante a gente organizar a nossa vida, a gente fazer o planejamento dela para que a gente evite, né, por ociosidade, por tempo demais para pensar em besteira, cair no erro de consumir pornografia. Então, dentro desse assunto da mordomia do tempo, Léo, você acha que a falta de disciplina, então, ela pode contribuir para esses momentos de queda? Com certeza. A falta de disciplina, ela contribui para muitas coisas na nossa vida. Não só nessa área, né? Não só nessa área. A Helene Vassão, ela falou justamente isso na entrevista sobre solidão. Que, por exemplo, o fato de você sentar numa cama e ficar lá olhando pro teto, sem ter nenhum objetivo ali no dia, é um dos grandes fatores que leva a pessoa a ficar meio deprimida. E justamente contribui para isso, né? Porque a disciplina, ela te faz mais produtivo. Né? Pode ver um atleta, né? E eu não estou pensando aqui na produtividade meramente com uma finalidade capitalista, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, a produtividade espiritual. Sim. Em todas as áreas, né? Então, se você tem uma vida disciplinada, eu tenho um amigo meu que me impressiona muito, é a disciplina dele. Ele consegue fazer muita coisa dentro de um dia. E eu falo, mas são as mesmas horas que eu tenho. Como que eu consigo desperdiçar tanto tempo meu e eu vejo o tanto que ele realiza, né? Eu tenho alguns amigos assim, né? E isso também me ajuda a mirar neles, assim, falar assim, olha, é possível eu ter uma vida produtiva, né, e disciplinada, e aí entra dentro dessa disciplina, a gente vai falar mais disso também, né, a questão da disciplina espiritual, né, ou como isso vai se encaixar com a vida devocional, como isso traz... Tem por exemplo, um horário fixo para você sentar ali e orar,
Em vez de deixar uma Isso. coisa meio assim, ao Léo, né? É. Não, a Léo sempre eu falo que é bom, mas... Ah, o Léo é ele. mas Leonardo Campanha. mais para frente a gente fala um pouquinho dessa questão da disciplina na vida devocional. Uhum. Acho que tem um tópico importante aqui que a gente trata com detalhes. Sim, sim. Ô, Léo, a gente falou um pouco da pornografia, da imaginação. A pornografia é uma forma de alimentar a imaginação. Vou falar de algo que até queria te perguntar. Muita gente acha que até nem é pecado, que é a masturbação. A pornografia, ela incentiva muito a levar à masturbação. E isso, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É porque tem pastores que dizem que masturbação não é pecado, outros dizem que é pecado. É. Poderia explicar um pouquinho melhor? É uma falta de compreensão da Bíblia, né? Alguns usam versículos errados para justificar, não, para falar que pornografia, que masturbação é pecado, né? A gente não tem uma passagem direta. A passagem que tem sobre isso não é esse o pecado que está sendo condenado ali. Mas quando eu parto do pressuposto da autossatisfação através de uma prática sexual que não está dentro dos conformes estabelecidos por Deus, eu já tenho um pecado caracterizado, né? Que entristece a Deus também, né? Lógico, né? Aí muitos vão dizer assim, não, se eu não pensar em nada, né? Porque Jesus Cristo fala que para adulterar não é necessário que você consuma o fato, basta que você pense de forma inadequada, né? Então, se fala assim, olha, mas se eu não pensar em nada, fala assim, aí você tem outro problema. Mas o cara vai conseguir não pensar em nada? Não, então, não sei O se ele cara vai fazer um pecado desse olhando pra parede? Então, se o cara pensar num, sei lá, se as pessoas pensarem, né, homem ou mulher, num trator, Porque tem não gente sei o que quê. comenta. Que, Isso seria um problema, né? O pensamento vai estar, normalmente, estará associado. Então, eu não tenho problema nenhum em ver como um pecado. Para mim é muito claro. Eu acho que isso tem muito a ver com a influência que a nossa sociedade tem de algo mais naturalista, né? Da busca pela satisfação de prazeres, que alguns consideram como instintos, que para mim não faz nenhum sentido, né? Nós não somos animais instintivos, como a psicologia quer que a gente creia. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e com domínio próprio, que é concedido pelo Espírito Santo, né? Então, é muito complicado para mim não enxergar isso como pecado e eu acho que é um erro grave, um erro bem grave. Sim, concordo plenamente. Egoísmo, falta de falta de domínio próprio, né? E essas pessoas que dizem que não é pecado, se você estiver me assistindo, é para você essa aí, ó. Você vai responder por aqueles que cairão por conta dos teus conselhos. Se você fala que masturbação não é pecado, pessoas cairão nessa prática e vai estar também na sua conta. Ela é responsável por aquilo. Mas você tem responsabilidade por ser um líder, por ser um pastor que orienta com que as pessoas pratiquem esse pecado. Sim. Muito bom. Teve uma vez também, Léo, que eu vi o John Piper fazendo um comentário, já faz um tempo isso, em que ele estava dando instruções para ajudar na santificação, né? E ele comentou casos, assim, por exemplo, de uma pessoa que estava pecando e não estava entendendo por quê, porque às vezes ele orava, ok, mas não estava conseguindo superar algumas coisas. Ele foi ver a vida da pessoa e aconteceu que o cara simplesmente ele não parava para descansar, estressado, né? Então, assim, você acredita também que o fato de uma pessoa estar estressada, ela não descansa, ela não tem, por exemplo, o domingo, né? Domingo que a gente tem que descansar, buscar a Deus. Às vezes a pessoa nem guarda o domingo, a pessoa não tira o tempo para descansar. Que esse estresse também incentiva muito a pessoa a cair nesse tipo de pecado? Você vê, né? Que começa com uma compreensão errada de várias coisas, né? Se a gente compreendesse e guardasse o domingo, a importância do domingo, né? Se a gente prestasse culto a Deus, se a gente guardasse para obras de misericórdia, se a gente descansasse e não fizesse aquilo que a gente falhou em fazer durante a semana porque a gente ficou trabalhando demais, né? Muitas pessoas têm substituído a sua responsabilidade de estar com a família durante a semana e aplicando no domingo, né? É um erro leva o outro, né? Eu creio que a falta de descanso pode contribuir, mas continua não sendo o principal. Para mim, continua sendo a falta de satisfação em Deus. Quando a gente tem Deus, né, como a nossa fonte primária de prazer, de conforto, daquela
é aquele a quem nós buscamos quando nós estamos tristes. É aquele a quem nós buscamos quando nós estamos decepcionados, frustrados. É aquele a quem nós buscamos quando nós estamos felizes. Quando tudo isso provém de Deus, eu creio que, mesmo cansado, não será uma desculpa para a pessoa, porque eu não acho que tenha desculpas, né, para você cometer o pecado. A gente vive numa geração que, ao invés de buscar em Deus o prazer, tem buscado no entretenimento. Né? Então, não é à toa que... E não é errado, tá? Netflix, o ponto não é esse. A questão é o tanto de tempo que você gasta com isso, né? Tem uma expectativa, né? Em 2017, o CEO da Netflix deu uma entrevista e estava começando a surgir os concorrentes da Netflix e perguntaram para ele, qual que você acha que é o seu maior concorrente? Ele falou, o sono. As pessoas dormirem é o nosso maior concorrente, né? Quanto mais elas estiverem acordadas e tal. Então, pelo fato de você ter uma vida que já na prática você acaba não buscando em Deus, é consequência com que a pessoa vá incidir numa vida de pecado, né? Sim, exatamente. Ô, Léo, você cita a vida devocional como uma das armas contra a pornografia, mas muitos cristãos, mesmo tendo a vida devocional, ainda continuam com a pornografia. Seria então falsa essa vida devocional? Eu acho muito complicado eu chamar uma vida devocional de falsa sem ter outros elementos, né? Eu creio que a gente passa por momentos na jornada cristã, como eu falei, de amadurecimento. Né? O próprio Pedro fala sobre isso, né? Vocês estão tomando leite, deveriam estar comendo um alimento sólido, né? Então, é esperado que, com o tempo, a profundidade dessa vida devocional aumente. É possível que pessoas em fase inicial de fé, né, que vem de uma vida desregrada, de uma vida de prática deliberada, de diversos tipos de pecado, tem algumas dificuldades no começo, né? Pode ser que isso aconteça. Mas eu creio que muitas vezes tem a ver com o fato de nós não buscarmos intensamente, nós não desejarmos, de fato, ter a presença de Deus, entender a palavra dEle, nos derramarmos em oração diante dEle. E isso pode ser porque as pessoas não saibam fazer uma vida devocional. Ou porque elas façam isso no modo automático. Automático, no caso. E aí entra a disciplina. Se você conversar com muitas pessoas por aí, qual que é o horário que ela vai falar que vai fazer devocional? Final do dia. Tá morrendo de sono já. Aí tá morrendo de sono, né? Então, a pessoa chega em casa cansado, vai ler, já não entende direito. A hora que vai orar, vai pedir para Deus perdoar os acertos, abençoar os pecados, vai fazer uma oração toda torta, né? E vai praticar o que a gente chama de dormir na presença do Senhor. Vai dormir no meio da oração. Sem contar que desperdiçou um dia inteiro para meditar naquele versículo. E o ponto o conceito de Deus sempre foi o da primazia. Nós damos a Deus o nosso melhor. Então, eu não posso dar o meu pior horário para Deus. O meu melhor horário tem que ser o de Deus. E não é uma falta de tempo também, porque o tempo que a gente gasta em rede social é impressionante. O John Piper fala, né, que a função das redes sociais no dia do juízo final vai ser mostrar que as pessoas tinham tempo para estar em contato com Deus e não fizeram, né? Então, é importante que a gente não apenas leia a palavra de Deus para bater meta, mas que a gente medite naqueles conceitos que são trazidos, né? A gente não tem que fazer uma oração rasa, temos que fazer uma oração profunda. A gente tem que, de fato, colocar diante de Deus os nossos sentimentos, as nossas angústias, né? as nossas dificuldades. Né? Se você não coloca diante de Deus suas dificuldades, como você espera superá-la? Né? Então, pedir a Deus auxílio do Espírito Santo para superar as fraquezas. Então, é importante uma vida disciplinada, né? Então, reservar um horário, se planejar, fazer uma leitura bíblica, buscar um livro que te ajude a compreender a palavra, né? Ler sobre assuntos correlatos com a sua dificuldade que você tem tido. E se um dia você falhar, não desista, volte a essa prática, volte de novo à disciplina, que no fim das contas as coisas vão se encaixando. Eu acho que uma vez que o cristão ele tem aquela experiência pessoal com Deus, de Deus dando um alívio em alguma área, tipo assim, qualquer coisa que acontece depois, ele acaba correndo atrás. Poxa, eu sei que Deus realmente me ajuda aqui, eu já tive essa experiência, né?
Acho que o cristão ele precisa se aprofundar mais nesse relacionamento com Deus, né? Aprofundar na oração. Porque, por exemplo, em vez de ele chegar ali e começar a procurar pornografia no momento, sei lá, de estresse, ele procura Deus, porque ele tem essa consciência, né? É porque ele vai ter prazer em Deus. Ele vai ter prazer prazer em Ele Deus. vai ter satisfação em Deus. Aí eu volto no ponto. Talvez muitos de nossa experiência seja meramente religiosa e a gente não tenha a profunda consciência da Exatamente. presença, assim, de... Sabe uma coisa que às vezes eu penso, Léo? Que é o seguinte, por exemplo, você vê que é muito difícil a gente cometer esse tipo de pecado na frente das pessoas que a gente conhece, por exemplo, da igreja. Muito difícil, porque a gente está com uma consciência da presença da pessoa ali. Agora, então por que lá no Na verdade, no é quarto, porque a gente né? tem vergonha de mostrar quem a gente é. Isso. Agora, por que lá no quarto, quando a gente está sozinho, a gente não tem essa mesma vergonha? Então eu fico pensando assim, poxa, a nossa consciência da presença de Deus que está ali observando está Verdade. muito baixa. Verdade. É a gente não entender corretamente o atributo de Deus onipresença, né? Tipo, a gente não percebe. E- Não, Deus está ali, mas a nossa consciência de que Deus está presente está muito baixa. E isso mostra uma outra Exatamente. coisa relacionada ao egoísmo, que eu me preocupo mais com o que os outros pensam do que com Deus pensa. Sim. Né? Enfim, eu me preocupo mais do que os outros acham do que o de fato eu sou. Uhum. É verdade. E tem outra coisa que quando você erra, tipo, fica aquele incômodo, aquele vazio, aquela tristeza, sabe? Que eu creio que é espiritual, sabe? Tipo, você errou com o irmão. Isso eu posso abordar, colocar para todos os tipos de erro. Quando a gente erra, que entristece o Espírito Santo. Se você está aliançado, ligado com Deus, é impossível você não sentir a tristeza, sabe? Aquele vazio, aquela coisa, e dizer, meu, que leva ao arrependimento, né? A culpa do pecado é um dos indícios de um salvo. Né? Então, se você de fato foi salvo, foi regenerado e tem a sua fé depositada em Jesus Cristo, ou tem como Senhor e Salvador, é natural que você sinta pesar nas suas práticas equivocadas, né? Pelas práticas erradas. Teve uma coisa também, Léo. Uma vez eu gosto do Rodolfo Abrantes porque ele converteu numa época que eu converti também. E ele era do grupo do rock, mais como ou eu era menos eu também. também. E assim, às vezes eu ouço umas pregações dele, eu gosto do estilo dele assim, né? Mas uma vez ele falou o seguinte, que eu achei uma coisa interessante. Que muitas das vezes, assim, a gente fica pensando demais no dia o que eu não tenho que fazer. Só que ele fala assim, olha, a gente deveria pensar mais nas coisas que Deus fala pra gente fazer. Se eu ficar só pensando no que não fazer, só na carga negativa, isso não ajuda tanto, mas é claro que isso é importante, mas ele fala assim, poxa, você tem que pensar mais no que Deus fala pra você fazer. Então, por exemplo, em relação à pornografia, então às vezes uma pessoa, nós sabemos que nós não temos que fazer, mas você acha que, por exemplo, ficar o dia inteiro só pensando em não fazer, poderia atrapalhar, uma vez que ele poderia falar assim, não, poxa, eu posso orar, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou cuidar da minha família. Pensar digamos assim, de uma forma sucinta, pensar de uma forma mais positiva do que negativa. Tá. Eu vejo um pouco, né, nessa recomendação, e ela não é de toda errada. Na verdade, quando ela fala para praticar o que é certo, é correta, né? A questão de despir do velho homem, revestir-se do novo, né, como está lá em Colossenses. Mas apenas substituir comportamentos não resolve o problema. Entra naquele primeiro assunto que a gente comentou, né? Então, assim, mais do que substituir comportamentos, esse é um problema do coração. Verdade. Então, tem um programa de quinta-feira de aconselhamento, né? Isso é um problema profundo do coração. E ele tem que ser resolvido lá. É óbvio que essas práticas mais mecânicas que auxiliam são boas, mas não é tudo, é apenas o começo. Né? Então, você colocar aplicativos que controlem os sites que você entra, barrar determinados sites, o tempo que você gasta na internet, o tipo de coisas que você vê, você colocar regras físicas que te bloqueiem, é um começo? Mas o problema no coração está lá ainda. E se eu não resolvo esse problema do coração, depois no futuro ele vai se desdobrar de outra forma. Né? Até porque se você for um hacker, você quebra esses programas aí rapidinho. Então assim, para resolver esse problema do pecado, né? Primeiro é necessário entender que é um pecado, o que tem me levado a fazer, a necessidade profunda de arrependimento. Né? Então, não basta apenas substituir ações. Então, essa questão de substituir ações está lá em Efésios, né? Então, assim, aquele que roubava, antes não roube mais, antes trabalhe, para com que tenha com que ajudar os outros. Então, existe de fato no cristianismo a remoção de características negativas e introdução de positivas. Mas como um apoio, né? Mas isso é resultado da transformação do coração. Falei errado.
Então, assim, o coração transformado vai gerar isso. Sim. Então, não só a substituição do comportamento, né? Isso eu me acho lembra... que- Não, eu acho que, se não me falha a memória, foi Nietzsche que falou isso, né? De que é dessa filosofia de você vence aquilo que você substitui. Então, no caso, mas sim, claro que isso é uma percepção que ele estava tendo de alguns casos ali. Mas a questão é que a gente está entrando num ponto mais profundo ainda. Que não é uma mera questão de mudança de comportamento de fora, é uma coisa interna da pessoa. Não, né? de forma alguma, né? Não é apenas um condicionamento de comportamento. Né? Eu posso fazer coisas certas pela motivação errada. O profundo do evangelho é isso. Que ele muda o ser da pessoa, é diferente de um mero comportamento. Gente, Então Cristo fala né? assim... não falaram para você não assassinar seu irmão? Então, se você odeia, você já matou. Tá, pois é. Então, ele não é só uma questão de ato, é uma questão de motivação. Então, isso envolve o coração. Né? São coisas que, por exemplo, a psicologia não consegue chegar. Não. Ela trata na superfície do comportamento. Ela tenta abordar comportamento. Até muda ali o comportamento temporário, Mas, né? mas Muda a na essência, o que está por trás não foi mudado. É, o coração não foi transformado, né? Isso me lembra muito quando Deus me converteu. E eu falava, eu clamava a Ele, falava, Pai, eu não quero mudar para agradar homens, eu quero mudar para Te agradar, então me mostra que isso está errado. Eu pedi, eu clamava e Ele me mostrou, gente, é impressionante. A oração leva muito a Deus abrir, tirar as vendas espirituais, né, de enxergar, de ouvir, e Ele muda mesmo, né? Porque eu falava, eu não quero agradar homens, eu não quero... Nem Jesus eu gostava de religiosidade, né? Sim. Mas ele muda Jesus mesmo. não gostava de hipocrisia, né? Sim. Exatamente, exatamente. E, Léo, nós já estamos caminhando aqui para o fim da nossa entrevista. Você no artigo que escreveu, você citou algumas referências Certo. ali de livros para os irmãos lerem, né? Certo. Poderia citar mais alguns, fazer um comentário, uma indicação a mais? Olha, trouxe alguns aqui, alguns mais profundos, mais pesados a leitura, mas A Política da Pornografia do Rushduni é um livro muito bom, ele vai mostrar a política, né, o que está por trás da pornografia, a agenda dela, que é de fato destruir a família, de onde surgiram algumas práticas, a forma como isso diminui a mulher, como ela acaba com o casamento. É um livro muito interessante. Um outro, esse aqui, chama-se Hábitos Escravizadores, do Ed Welch. Esse não é apenas para pensando nos vícios sexuais, né, pornografia, mas também para qualquer tipo de hábito, né, de pecados que você tenha que te escravizam, que te mantém amarrado, né. Tem esse outro, a Cosmovisão Sexual, ele é também trazendo a visão bíblica a respeito de várias práticas que existem no nosso tempo. E dois agora voltado mais para a masculinidade, né, o Homem Bíblico, ele vai tratar de uma forma mais aplicada ao casamento, né, a forma como isso vai interferir num relacionamento homem-mulher. E o Ser Homem, do Fabrini Viguier, que também trata um pouco dessa influência dentro do casamento, né? Então, são algumas indicações, né? Recomendo a leitura, não necessariamente concordo com exatamente todos os pontos, mas são livros muito bons e que a gente aproveita boa parte do que está escrito. Muito bom. Fica aí várias dicas, então, para você se aprofundar e chegar mais perto de Deus, né? Através dos livros, sendo que o primeiro livro é a Bíblia, né? Mas aí várias dicas para você ler no dia a dia, se ocupar, né, no seu tempo de lazer. Léo, eu queria que você falasse rapidinho, porque a gente está chegando no final, mas a gente falou aqui o programa inteiro sobre pornografia e, com certeza, ela leva a grandes e graves consequências. Você poderia citar algumas para a gente? Tá. Uma delas não é a mais importante, né, mas é uma bastante importante, que é a perda do contato humano. Sim. Você diminui, é natural as pessoas diminuírem a vida social. As pessoas começam a ficar menos sociáveis a partir do momento que elas começam a consumir mais pornografia. Né? Ela não quer ter contato porque ela quer estar vendo. Ela não tá com os amigos porque ela quer estar vendo. Isso é meio que uma bola de neve, né? Para aqueles que são casados, né, a gente tem consequências gravíssimas para o relacionamento, distanciamento do marido e mulher, a diminuição do desejo sexual em relação à mulher, ou a mulher ou homem, né? E isso traz uma consequência terrível, porque a Bíblia fala que no casamento a prática sexual ela tem que ser contínua, ela não pode ser desprezada, ela tem um papel muito importante. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, quase
60% dos divórcios envolvem pessoas que têm um interesse obsessivo por pornografia. Né? Aqui não estou falando só de filme, né? Revista, tudo Sim, mais. sim. Né? A outra coisa é o padrão irreal de beleza, que a gente já falou, e um padrão irreal da sexualidade. A questão da vergonha. Normalmente a pessoa que comete esse pecado, ela tem vergonha desse pecado, por isso ela não comenta com ninguém, por isso que ela faz isso de portas trancadas. Mas a vergonha é a grande ferramenta que o inimigo tem para te prender nesse negócio. Né? Perca a vergonha a respeito disso, converse, procure ajuda para que você possa sair dessa amarra, né? Obviamente, o distanciamento de Deus é natural, né? Quando você tem vergonha, você não quer ter contato, você não quer pensar na pessoa de Deus, né? É importante nessas horas a gente lembrar de Romanos, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, né? É Deus quem justifica, né? Então, nós estamos com os nossos pecados pagos, mas é importante a gente lembrar disso. Tem a cauterização também do coração. A gente já começa a achar que essa prática não seja mais pecado. A gente já começa a achar aquilo natural. E aquilo já faz parte do nosso dia a dia. E a gente também fica também cauterizado em relação às consequências do pecado, né? Parece que nada é grave o suficiente. E voltando àquela questão, né? Hoje em dia, a gente está tão bombardeado em todos os meios de comunicação com algum tipo de conteúdo pornográfico, isso influencia cada vez mais a questão da cauterização, porque você vai se acostumando. Sim. Você vai vendo e... E por isso que pessoas assistem, por exemplo, Game of Thrones e acham normal. Não exatamente. veem problema nisso, né? Até recomendo, né, para quem estiver nos ouvindo e vendo. Se não me engano, o filme chama A Prova de Fogo. Muito bom. Que, acho que é esse o filme que fala do casal que estava passando por dificuldades e o homem tinha, né, esse tipo de prática. Vale a pena você assistir, se você está amarrado nessa prática aí, tem jeito, né? É verdade, é verdade. A gente chegou ao final do programa, muito bom assunto. Eu gostaria de pedir para o Léo deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem vai assistir futuramente. Tá. Vamos lá. Jovens, não se iludam. Jejum. Essa prática não é uma prática que vai ser resolvida quando você se casar. Não se iluda que você faz isso porque você não tem uma esposa, porque você não tem com quem fazer sexo. Não se iluda com isso. O que você tem é um problema no seu coração, o que você tem é a ausência de satisfação em Deus. Porque quando você se casar, essa prática vai permanecer, essa prática trará desdobramentos diferentes, você vai ter um casamento infeliz, você vai ter um casamento longe daquilo que Deus tem para aqueles que o servem, para aqueles que são chamados seus filhos, né? Busque com todas as suas forças ajuda, busque apoio, abandone essa prática, né? Aqui em Pinheiros nós temos pessoas que estão dispostas a aconselhar, nós temos como te ajudar. Pais, os casados, abandone essa prática, vejam uma forma de, além de agradar a Deus, salvar o seu casamento. Mas, além do cuidado pessoal que você deve ter com isso, preste atenção nos seus filhos. Conversem com os seus filhos sobre esse assunto. Não se iludam achando que crianças não estão expostas a esse tipo de conteúdo. Lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, a idade média de exposição à pornografia é de 11 anos de idade. Então, assim, não ache que teu filho é bonitinho, não está vendo, você está controlando, ele está na escola, ele tem amigos que têm celular, ele tem amigos com internet, eles veem isso. Preparem os seus filhos no caminho do Senhor, ensine as Escrituras para que eles possam tomar as decisões corretas quando eles forem expostos a isso. Orem pelos seus filhos, né? E mantenham um relacionamento, um diálogo pessoal, de cuidado, para que eles tenham abertura para falar com vocês sobre esse assunto, né? As crianças, elas muitas vezes não vão ter essa consciência do quão errado é ou das consequências tão profundas que terão, né? Eu posso falar disso por experiência própria. Então, cuidem dos seus filhos. E não existem desculpas, né? Essa é a última, né? Não existem desculpas para práticas pecaminosas. Não se apoie em coisas que aconteceram com você. Não é por conta de... E eu não estou falando que não sejam coisas ruins. Não é por conta de um abuso.
Não é por conta de coisas que você foi exposto na sua infância. Não é por conta de coisas que aconteceram com você na sua vida que você pode praticar, que você pode usar isso de desculpa. Em Deus, nós somos novas criaturas, eis que tudo se fez novo. Deus transforma, Deus nos liberta das amarras do pecado, da escravidão do pecado, e Ele tem o poder de transformar o nosso coração, e Ele tem o poder de nos levar a uma vida de santidade, uma vida de retidão diante dEle. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Que bênção, que programa, hein, Roberto? Sim, sim. É um assunto muito delicado para falar e muitos cristãos têm dificuldade de abordar esse assunto, né, com medo de escandalizar. Até tem um comentário aqui do Lucas de Souza. Infelizmente, esse assunto é meio discriminado no meio cristão. Muitos não se sentem à vontade para falar sobre pornografia. Existe um grande número de jovens, adultos e até mesmo crianças envolvidas. E que Deus possa abençoar essa palavra. Pode falar, Léo. Não, sobre esse ponto, né, da dificuldade de se falar desse assunto no meio cristão, eu já comentei isso outra vez. Sim. A Bíblia trata a sexualidade de uma forma muito aberta, né? E a igreja tem dificuldade em tratar esse assunto. Então é por isso que a gente vê muitas coisas acontecendo, né? Acho que a gente tem que ter sabedoria, discernimento, cuidado com o linguajar, com o tipo de pensamento que a gente induz. Mas é fundamental nós tratarmos desse assunto, né? É verdade, é verdade. Olha, só rapidão, finalizando em questão de segundos. Um jejum ajuda aí, não ajuda não? A prática do jejum? Cara, qualquer prática espiritual que visa intimidade com Deus, que visa aprofundamento, né, do relacionamento com Deus vai ajudar, né? Então, é óbvio que um jejum feito de uma forma correta, feito de uma forma espiritual, né, visando a consagração, a busca intensa por Deus vai auxiliar, não tenho dúvidas disso, né? Muito bom, dá vontade de falar mais, né? Um assunto que é importante porque a gente se preocupa, né? Com o que Deus quer da gente, né? E a gente se preocupa com o próximo. Quero agradecer muito a você que nos acompanhou, o Alessandro Rangel, a Cristiane, o Lucas, a Sandra, a Luluzinha. Que Deus abençoe a vida de vocês e as pessoas que vão assistir daqui para frente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Léo, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a oportunidade mais uma vez de vocês terem paciência comigo. Muito bom, é muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Roberto. Até semana que vem. O Lucas também, nossa equipe técnica. Ele e a escondido. você, amanhã estaremos aqui de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Artigo da Semana, um programa produzido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros.